sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Sente, irmãos, já oremos e vamos voltar nessa palavra. A última advertência que vemos sobre as sete cartas do Apocalipse foi a carta de Laodiceia. Veio da palavra Laodice. Para quem não sabe, a época que tinha as imperatrizes, ainda tem imperadores. A palavra Laodiceia significa juízo do povo. Então, avaliamos que a igreja ela estava numa mistura do certo com o errado. Alguém dizia o errado está certo e o anjo confirmava. Quer dizer que tinha perdido um pouquinho da visão. Porém, a época da igreja de Laodiceia é a época, ou das outras igrejas, é a época que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que observar bem o trabalhar de Deus, o zelo de Deus, a repreensão de Deus. Aí Deus aconselhou ele, dizendo: esse que eu amo, eu repreendo e castigo todos quanto amam. Veja bem, Deus poderia dizer, né, eu excluo todos quantos amam, não exclui. Ele castiga devido à transgressão. A igreja de Laodiceia, como estou referindo, ela era uma igreja morna. Tem história mais longa, tem história dele geográfico, os hindus de Alfa Fenícia, de uma outra cidade, encontravam e a água se tornava morna. Assim ele usou aquela água para identificar a igreja. A igreja que não é morna, não é fria, ela é o quê? Mistura o certo com o errado. É uma igreja misticista, como eu estava referindo. Então, naquela época, estava na visão, ou estava no trono, já era o Império Romano, estava no poder, e havia uma oportunidade para quem se ligasse à igreja e o Estado, em parte servindo a Cristo e em parte servindo à idolatria, o paganismo. Porém, essa igreja entrou naquele processo. E Deus é tão maravilhoso, que eu vou repetir a palavra, que Ele não diz, olha, eu excluo, condeno todos quanto amam. Não. O povo da igreja de Laodiceia não estava tão bem, mas estava enquadrado na época da graça, a graça do Senhor, da glória. Aí ele continuou pedindo o quê? Ele repreendeu, pedindo arrependimento e oferecendo perdão. Oh, Deus maravilhoso! Deus é isso que ele está referindo, que é a garantia que nós temos na época da graça que estamos vivendo. E ele continuou exortando aquela igreja, dizendo: desde que eu estou à porta e bato, existe uma casa que só possui chave por dentro, e existe uma casa ou casas que só pode abrir a porta o dono da casa. Quem é esta casa? Hã? Quem? Exatamente. Estão compreendendo como Deus é educado? Como Ele tem suas razões plenas de transmitir a sua garantia, a sua honra e isentar de toda a leviandade com a sua palavra. É o contrário da arca de Noé. A arca, quem possuía a chave? O anjo fechou a porta da arca e Noé não tinha a chave. Aqui é diferente. Jesus deu-nos uma responsabilidade de, alguns falam de livre-arbítrio, mas
não, 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 e nunca ele diz sim para o pecado. E essa advertência está na nossa responsabilidade dentro do nosso coração. Então o coração, ele tem a chave. É um sentido figurado, mas é real. Ele tem a chave do coração. E Deus, ele determina que o coração, que esse coração só abre por dentro. Só abre por dentro. Eis que estou à porta batendo. Jesus, a porta batendo é a palavra expressada, pregada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, a porta do quê? Então a chave está por dentro ou por fora? E quem poderá abrir a chave? O coração quebrantado. Oh, aleluia! Pode louvar o Senhor. Coração quebrantado. Só Ele abrirá a porta. Aí nós sabemos que essa expressão de ceiar é a maneira mais elevada que Deus denota referente à honra para conosco e o seu amor para conosco. É o grau mais elevado. Quando ele usa a palavra ceia, ele está demonstrando o grau mais elevado do amor, que não temos possibilidade de explicarmos cabalmente o tamanho deste amor. É um Deus tão grande, acima do universo, Deus maior do que os céus, maior do que a terra, e tão humilde que cabe dentro do coração humilde, do coração quebrantado. Oh, aleluia, esse é o amor. Entrarei no seu coração e serei o seu amigo. Deus, ele não é somente o nosso Pai, Jesus, o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso amigo excelente. É o nosso amigo íntimo dentro de nós. Louvado e glorificado no nome do Senhor é glória. E Ele com Ele é amor mútuo, consciência de Deus para com a sua igreja em sentido mútuo. E continuou. Ele deu o privilégio de nós assentar aonde? Assentar no trono. Está no Apocalipse 20, versículo 4. Mostra a visão dos tronos e assentar sobre eles. E foi-lhe dado o poder de julgar. Porque se nós temos comentado que precisamos daquilo que está no nosso alcance, dado pelo Espírito Santo, nós devemos ser bem prestativos, porque chegará um tempo que nós iremos julgar o mundo e julgar o que mais? Os anjos que caíram. Olha o que está dizendo. Aqui é um texto, mas no contexto traz a finalidade de sentar sobre o trono. Se nós não tivermos conhecimento de causas, por isso que temos que ter orações, indispensável, mas também boa oração, comentário da palavra de Deus. É uma realidade nisso. O senhor agora expressou. Ora, a palavra diz, como recebi do meu Pai, sentarei com meu Pai no seu trono. União de amigos com amigos, oh aleluia! Mais do que filhos, amigos, íntimos de Deus. É uma realidade. Não é em vão que Abraão foi chamado amigo de Deus. E é por isso que até na nossa língua de português, outro idioma, muda o nosso sobrenome, ele é mudado, sabe disso? Agora é Valmir de Cristo. O nome dele é Valmir, mas o sobrenome é Cristo. Eita, meu maravilha! Eita, maravilha! O nome de qualquer uma irmã que seja é fulano de tal, mas o sobrenome é de Cristo. Aí você pergunta o nome, Sara de
O nome de Sara é Sara, mas o sobrenome é de Cristo. Vamos lá, Sara, que nós conhecemos por nome. E também o nome, está compreendendo? São coisas íntimas de Deus. E a gente pergunta, se perguntar, Jesus, quem é, como o senhor se chama? Ele diz, o meu nome é Jesus, mas o sobrenome é Sara. Está compreendendo? Jesus de Sara, Sara de Jesus, Jesus de Maria, Maria de Jesus, Jesus de Fulano, que é Fulano, exatamente. Então a igualdade de essência eterna com a intimidade com o Senhor da glória, de uma maneira toda transparente. E resume essa. Vocês compreenderam ou não? Compreenderam, Davi? Compreendeu bem? Porque é importante compreender. Quando você compreende a palavra, o inimigo, ele não se anda na sua mente. Vocês estão compreendendo? O inimigo não se anda. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que fazem uma oração e a desnecessária? Por quê? Quando um pecador, chama entre parentes que você está pregando que muda de assunto, quando o pecador aceita Jesus, o que é que acontece lá no céu? Festa. Acontece o quê? Festa. Festa feita por quem? Pelos anjos. Isso. E aqui na terra haverá festa? Também. O que é que nós somos? Anjos. Não somos festeiros, não? Quando uma pessoa é recuperada, ela recebe o quê? A alegria dos recepcionistas. É uma realidade. Quando reconciliou, maravilha, glória a Deus. Primeiro haverá festa onde? No céu. Na terra, irmãos. Está no capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, versículo 6. Jesus dizendo que o homem trazendo a ovelha que recuperou ou a mulher que ficava para as duas classes. Traz a pessoa recuperada com palavras animadoras e as pessoas que são recepcionistas já estão no local esperando. Aí diz a palavra que é o que recuperou as ovelhas, a ovelha, convida quem? Amigos e vizinhos. Antes dos anjos, hein? Se não nos compreenderem com a palavra nos valoriza, nos convida amigos e vizinhos. Estou citando Lucas 15, versículos 5, 4, 5, 6 principalmente a chave. E aparece primeiramente a festa onde? Na terra, irmãos. Presente aqui. Olha aqui, ó. É esse minutinho que falta. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 15. Parece que nós não somos nada, somos tantos privilegiados, nós somos tão honrados por Deus a receber a palavra de Deus, irmãos, com razão nela. Isso tanto valoriza a nós, primeiramente valorizar a Deus, e valoriza também a nós. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 15, já encontraram? Olha aqui, ó, versículo 6, já direto no assunto. Versículo 5 diz, e achando põe sobre os seus ombros gostoso, prazeroso. Versículo 6 do capítulo 15 de Lucas. E chegando a casa, convoca quem? Amigos. E vizinhos para fazer o quê? Festa, alegria. Eita, mano, você está compreendendo? Como é importante para fazer o quê? Agora vocês já chegaram, nós já chegamos à conclusão melhor. Convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, por qual motivo? Depois é apresentado a quem? Os anjos. Primeiro somos nós. É a maravilha de Deus, Deus dá valor. Esse pedaço de ar. Aí, depois eu queria dizer, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas no texto 99, porque não precisa de arrependimento. Primeira festa é aonde? Na terra. Agora aprendemos bem, valorizar a nós mesmos.
a terra. Você nunca leu a palavra, o sentido da palavra, a etimologia da palavra? Quando Jesus manda orar o Pai Nosso, ele diz assim, ó, assim aonde? Terra. Assim, Na terra. com No céu. primeiro Na terra. os anjos da terra, somos nós. Parece que a gente não valoriza tanto o que a gente tem, não é? Depois que os anjos fazem festa no céu, preste atenção. Aí a pessoa, ela já não precisa mais orar para Deus enviar anjos, como alguém usa. Aí ela já tem anjos ao redor para livrar daquele dia da salvação até o dia da sua morte, para que os mesmos anjos que só recepcionaram uma parte deles enviados por Deus para guardar cada salvo, então aqueles anjos, eles ficam aguardando até o dia que o salvo morrer. Quando o salvo morrer, o que é que os anjos fazem? Leva para o seio De Abraão. uma comitiva de anjos, está em Lucas 19, 22. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Está compreendendo? Hoje, o irmão Lucas leu aqui uma frase do Salmo 91. Eu acho que vocês não observaram. É um texto. Porque os seus anjos... Não é Deus falando dos anjos que... como se fosse nele, livrando ele. Os anjos que você recebe, Mateus 18, versículo 10.